Fala galera, que acompanha o futebol comigo, beleza? Meu nome é Valmir Ferreira, esse é o canal Vulgo Fute, bora para mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, bora para um vídeo aqui no canal, meu nome é Valmir Ferreira, esse é o canal Vulgo Fute, trazendo notícias do nosso Vasco da Gama, porque teve o nosso presidente Pedrinho falando e confirmando negociações por Cuiabano e também por Spinelli. Bom, o Vasco anunciando ontem o Brenner, o Renestrosa também já foi apresentado, né? Tudo isso muito mais no vídeo de agora. Vou começar já falando aqui, né, galera, do Renestrosa, né? Ou Marino, dizem que ele quer ser chamado só de Marino, nosso camisa 18 foi apresentado ontem, já falou ali, tirou foto, foi apresentado ele ao lado do Admar Lopes, né? O nosso novo camisa 18. Bom, e também o Brenner. Brenner, ele foi anunciado ali, confirmado ontem, né? Vamos lá, olha. O Vasco acerta a contratação do atacante Brenner. O jogador realizou exames médicos, foi aprovado e assinou o contrato em definitivo com o Gigante da Colina até dezembro de 2029. Ou seja, o Mariano foi apresentado de forma oficialmente, já deu coletivo e tudo mais. E ontem o Vasco também anunciou nas suas redes sociais mais um atacante, mais um reforço, né? O Brenner, que chega aí também a poder vestir a camisa do Vascão. Ambos já estão no bid, né? Já apareceram no bid da CBF, mas não vão para a partida de mais tarde contra o Mirassol. Acho que inclusive, eu já falei isso nos outros vídeos, era muito difícil, né? Que, principalmente o Brenner, que está muito tempo sem jogar, o Rinestrosa, que também chegou acima, então seria muito difícil. Acho que, de repente, né, pode ser que no jogo contra a Chapecoense, em casa, né, pode ser, não é nada oficial ainda, que eles façam suas estreias ali, beleza? Então acho que nem pro jogo do Carioca na segunda-feira eles estreiam ainda, beleza? Bom, e começou, né, cara, o Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos 8 jogos, né? E vamos trazer aqui para vocês só os resultados. Mais tarde tem o nosso jogo aí, né, que vai fechar a rodada. Também o Botafogo também joga, acho que o jogo do Vasco vai ser um pouquinho antes. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. O Vitória, né, recebeu o Remo e venceu por 2-0. Tivemos empate de 2-2 entre Atlético Mineiro e Palmeiras, um jogaço aí com 4 gols. O Coritiba, né, que retornou à elite do futebol brasileiro, perdeu em casa para o Red Bull Bragantino. O Internacional perdeu para o Atlético Paranaense, que também retornou à elite aí, jogando em casa 1-0 o Furacão. E o Fluminense recebeu o Grêmio e venceu por 2-1 dentro do Maracanã. A Chapecoense, cara, conseguiu vencer o Santos por 4-2. A Chape, que também está de volta à elite do futebol brasileiro, consegue 3 pontos importantíssimos. E o Corinthians, que jogando em casa, né, mas estava jogando na Vila Belmiro, mano, se jogou lá na Vila, perdeu por 2-1 para o Bahia. E o São Paulo recebeu o Flamengo e venceu por 2-1 também de virada. Esses foram os resultados dos 8 jogos da rodada de ontem, beleza? Estreia do Campeonato Brasileiro. Ainda sobre o Campeonato Brasileiro, né? Como eu disse, mais tarde tem Vasco e Mirassol. E o PH não vai para essa partida, né? O PH acabou sentindo ali. Vamos ler aqui, ó. O PH sente o pé e desfalca o time na estreia do Campeonato Brasileiro. Ele sentiu alguma coisa ali no pé esquerdo dele e por isso não foi relacionado. Não vai estrear junto com o Vasco. Muito provavelmente quem vai fazer a lateral direita será o nosso Puma Rodrigues. Antes de embarcar para São Paulo para a estreia do Vasco no Brasileirão, o presidente confirmou em entrevista ao canal Podcast Cruz Maltino as negociações pelo lateral esquerdo cuiabano do Northern Forest e pelo centroavante Cláudio Spinelli do Independente Del Valle. Bom, o Pedrinho, ele quando ele estava indo ontem, né, para São Paulo, né, para poder acompanhar toda a delegação do Vasco para a partida, né, contra o Mirassol, ele falou lá com o pessoal da imprensa e deu uma entrevista aí ao pessoal do podcast Cruz Maltino. Vou deixar aí a fala do presidente referente a contratações, mas se você quiser ver tudo que ele comentou lá, tem uma entrevista completa no podcast Cruz Maltino, e também falou com outros canais também, mas ele falou também sobre a questão da venda da SAF, sobre patrocínio, master, sobre essa questão de recuperação judicial. Eu vou deixar aqui o trecho que ele fala a respeito das negociações do Vasco, né? Ele confirmou ali que o Vasco está negociando com Cláudio Spinelli e também com o lateral esquerdo cuiabano, aí como disse, todos os créditos ao canal podcast Cruz Maltino. Uma expectativa muito em cima do Cuiabano, que está sendo noticiado tanto lá fora quanto aqui no Brasil, e também o Spinelli agora. Existe esse tipo de negociação? O Vasco está indo atrás desses dois jogadores? Existe, a gente sabe que a janela europeia fecha antes, então tem todo um processo mais rápido e acelerado, só que sempre com a responsabilidade financeira, que é um dos pilares, obviamente, da minha gestão. O início da gestão, ela teve um cuidado muito grande, né? Porque era um período onde a gente entrou com caixa zero,
por isso até o motivo da recuperação judicial, e dentro do processo de recuperação judicial a gente consegue gerar fluxo de caixa e consegue fazer movimentos melhores no mercado, e agora é um processo diferente do início da gestão. Contratações melhores, a gente vai subindo um pouquinho a prateleira, mas ainda a gente consegue ainda visar um pouquinho as oportunidades, sempre com opção de compra, muitas vezes não com a obrigação, porque a gente trabalha sempre com o ordinário, não com o extraordinário, a gente não conta com o que a gente pode ganhar, e sim com o que a gente vai ter em caixa, para não correr nenhum risco de descumprimento até dos processos estabelecidos pelo juiz dentro do plano de recuperação judicial. Mas a gente tem indo bem no mercado, é lógico que os jogadores que chegam com um grande potencial, mas depende muito do que vai acontecer aqui. Algumas contratações dão certo, outras não, e isso depende muito da adaptação, do rendimento. Mas são jogadores que são jogadores já carimbados, né? O Henrique Nostroza é um jogador de muito potencial, que a gente já, desde o ano passado, a gente já foi atrás, mas com uma proposta abaixo, porque a gente queria, mas ia dentro das nossas possibilidades. Dessa vez a gente foi um pouco mais agressivo, obviamente respaldado por uma questão orçamentária, e deu tudo certo. O Brenner também é um jogador que já tem assim uma história marcada, assim, não é um teste, né? Um jogador que é uma aposta, um jogador já que tem um mercado forte já dentro do Brasil e na Europa, então são jogadores importantes que chegam para ajudar. Eu vi muitas coisas acontecendo aí nas redes sociais, eu vi até em algumas páginas também, que a esposa do Spinelli já estaria até seguindo o Vasco nas próprias redes sociais, e também li em outros lugares, né, não sei se é nada oficial, que o jogador que já estaria todo meio até que acertado, tá? E aqui é meio que um achismo, coisa que eu li em outras páginas, né, não tem nada a ver com essa notícia aqui, essa notícia é sobre essa proposta que o Vasco fez, né, ou uma das propostas, porque eu também li que o Vasco já tinha feito uma proposta, o clube tinha recusado, mas que uma segunda proposta do Vasco teria chegado ali nos moldes, né? Então, entre o jogador já via com bons olhos jogar no Vasco, mas faltava só o Vasco meio que se acertar ali diretamente com o clube e na forma de pagamento, que o Vasco queria um empréstimo, o clube quer um valor um pouquinho a mais, né? Ou seja, né? Para chegar ao ponto do próprio Pedrinho vir e confirmar, é porque realmente deve estar por detalhes, né? Essa contratação aí do Spinelli e também do Cuiabano, que eu acho que já é um pouquinho mais difícil por se tratar de um jogador que está vindo direto do futebol europeu e tudo mais, né? Já é algo sim de valores muito mais altos, beleza? Mas dito isso, essas são as informações do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Mais tarde tem vídeo aí, tem estreia também do Vasco, vai ter pós-jogo também aqui no canal sobre a nossa vitória, se Deus quiser, contra o Mirassol, claro, respeitando o Mirassol, né, mas sobre essa estreia do Vasco no Brasileirão. E curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal. Valeu, tamo junto!